Girando a câmera, tá? Só para mostrar, a câmera então passou a girar. Vamos lá. Aqui ao redor nós temos espíritos? Temos. O que meus amigos então do Mistério S.A., eles não conseguiram identificar. Claramente, para fazer um trabalho de pesquisa de campo, nesse tipo de situação, precisa ter alguém com habilidades e capacidades que vulgarmente chamamos de mediúnicas, o qual eu chamo então de habilidades que extrapolam o conhecimento aqui no Brasil, e começamos então a trabalhar com a clarividência, com pessoas extremamente sensitivas que vão entender o que está acontecendo, até para proteger. Ouviu, Geraldo? O seu espiritismo, Geraldo, ele é incapaz de retirar qualquer tipo de ser obsessor ou qualquer outro ser do mundo espiritual quando está já conectado a um órgão, a um sistema ou mesmo ao nosso corpo de energia. Quando fala, um passe magnético, querido, se passe magnético realmente ajudasse os espíritas, João de Deus não seria um criminoso, né? Afinal, ele era espírita e trabalhava numa casa espírita. Então, assim, nós temos pormenores dentro dessas histórias. O passe magnético não é capaz de fazer esse tipo de coisa quando lidamos, então, com seres do mundo espiritual que são extremamente agressivos, violentos, seres que realmente defendem o seu território como leões. Você não vai levar um médium dentro de uma savana para tirar o leão que está comendo a sua perna, né? Então, assim, esses seres, eles realmente não se importam com a energia de um médium, não se importam com a energia, então, de um espírita. Eles vão agir para cima de qualquer pessoa para defender o seu território e sua comida, pois é o instinto, tá? Nós temos a presença deles aqui? Temos. Existem 4 seres que estão ligados, então, ao prazer da carne. Esses 4 seres identificam-se, um aqui no fundo, outro aqui, e os 2 estão exatamente aqui, mais para o fundo. A fúria deles é tamanha que você consegue perceber não somente a presença deles se sentindo observado, mas como os olhos vermelhos da raiva, do instinto, tá? Então nós temos aqui, aqui e os outros 2, tá? Esses 2, infelizmente, passaram a identificar a equipe dos Mistérios S.A. Quando eles identificam, então, a equipe do Mistérios S.A., eu diria para eles, corre, né? Mas, ok, eles não conseguiram identificar tais seres de extrema energia dentro do ambiente. Sem problema. Tá? De novo, eu tirei o áudio, tá? Então, nós temos aqui e aqui, tá? Eles podem se conectar ao pessoal dos Mistérios S.A. sem dúvida alguma. E eles passam, então, a acompanhá-los, da mesma maneira que o senhor Geraldo levou umas energias para casa. Quando eu falo então do Geraldo, o Geraldo ele não gostou muito das minhas críticas, sendo eu então um estudioso ao longo de 30 anos para mais com docência e ensino religioso, bem como neurocientista e com alicerces dentro de diversas religiões, inclusive uma das mais antigas religiões que estudam esses fenômenos, que é o budismo tibetano vajrayana. Então, assim, quando a gente fala para uma pessoa, né, para o seu bem, dizendo, Geraldo, você está com energias sobre você, o rapaz levanta e fica bravo comigo. Mas o que acontece com as energias de um lugar desse perante uma pessoa? Primeira coisa, garganta, sistema nervoso, a pessoa fica inquieta, irritada, fica agressiva, fica como se você tivesse com... Sabe quando você está com vontade de soltar um belo pum e você está numa multidão e você não consegue, porque você sabe que esse pum vai fazer barulho e você não sabe o que faz. Você sai de um lado, vai para o outro, sai de um lado, vai para o outro, tenta achar um lugar para peidar e não consegue. Você começa a ficar irritado e não consegue saber o que vai fazer. Você sabe que você vai ficar cagado. É exatamente isso. Seu sistema nervoso começa a ficar completamente impaciente e intolerante, age no seu esôfago, então você vai ter refluxo, queimação, gastrite e problemas no seu estômago. Para pessoas mais sensíveis, esse tipo de energia vai causar diabetes e problemas no pâncreas, piorando o quadro de diabetes às pessoas. Então vai agir em toda essa região do estômago, fígado, pâncreas e refluxo. Num caso mais extremo, pessoas, por exemplo, que têm problemas intestinais, pode aumentar a quantidade de pólipos, pode causar sérios problemas intestinais, inclusive doenças que envolvem o intestino, dores na base da coluna.
Esse é o extremo, ok? Se o seu Geraldo estiver apresentando um quadro como esse descrito, vocês já sabem de onde veio, e eu sinto pelo centro espírita dele, o qual não então teve habilidade nem capacidade para poder avisá-lo sobre isso, ou mesmo tratar a sua enfermidade. Lembrando que, no caso desse, teria que ser uma gira de desobsessão e não um passe magnético. Aqui é a árvore das crianças, né? Foi aqui que ela foi enterrada. Aqui é a árvore das bonecas, as crianças foram enterradas aqui. Já pega energia, já sabe. Eu já imaginava. Beleza, vamos começar o show. Agora começa. Caraca, eu já começo a transpirar, já peço desculpas a vocês, porque não tem ventilador aqui ligado e não vai ter. Temos energias aí? Claro que temos. Como eu falei, em toda a redondeza. O bicho já vai torar. Vamos lá, Geraldo, presta atenção como é que faz, meu amigo. Gosto muito de você, embora você não goste de mim. Geraldo, essa é pra você, tá? Tô sentado na ponta, tá? Câmera, tá? Podem ver que não tem nada. Tô atraindo seres que encontram... Já entrou, filha da mãe. Começou os estalos na sala, sendo que está tudo fechado. Cara, eu tô completamente arrepiado. Puta que pariu. Olha isso aqui. Que legal. Porra, olha os pelos. Eu pareço um punk, olha. Virou tudo moicano. Ao redor dessa árvore, a gente tem alguns seres que são considerados, então, as Pessachas. Porém, nós temos seres que foram induzidos e levados por meio de algumas pessoas. Eu ordeno, declaro e decreto que se tiver qualquer ser, espírito, criatura ou energias da casa da Célia, desta imagem ao redor da árvore, que se manifestem nesse quarto, na minha casa, agora. Vamos? Eu quero que todos os seres que encontram-se aqui se manifestem aqui na minha casa agora. Vamos? Venham, seus comedores de carne. Venham.
Bom, vamos lá. Nós temos alguns seres curiosos que são aqueles que são atraídos pela carne em decomposição, mas a gente também tem outros seres que foram levados pela intenção, pela forma de pensamento e pelo desejo daqueles que vendem essa ideia. Esses seres, infelizmente, eu tô com uma mulher atrás de mim e tá na porta. Senhora, eu sei que a senhora não é a Célia. A senhora pode adentrar o quarto e se manifestar junto ao microfone, por favor? Faça qualquer som, diga qualquer coisa que você queira. Eu estou lhe escutando, por favor. Pode. Vem pro lado direito. Venha, não tenha medo de mim. Eu sei, pode vir. Eu conheço a senhora. Pode vir. Pode falar. Tem uma senhora que morreu recentemente. Ela não é velha, ela é uma senhora já nova, tá? Pode ter em torno de 50 anos, tá? Ela tá de branco, o que remete ou a uma mulher que morreu recentemente, estava no hospital vestida de branco, tá? Como uma roupa oficial do hospital. Ou bem como uma mulher que entendeu e reconheceu a sua morte. Ela não me parece ter morrido há muito tempo, então acreditamos que ela deve ter morrido na redondeza, num hospital ou na casa, e ela foi atraída pela energia da árvore, foi atraída pelo sofrimento das pessoas que foram lá e fizeram todo o seu escarcéu. E ela foi atraída, e ela ficou na redondeza. Ela está aqui no quarto agora. Eu estou de olho fechado, porque eu estou concentrado nela e nas pessachas que estão ao redor. Então eu não sei o que está acontecendo com a gravação, com a filmagem. Provavelmente alguma coisa pode estar aparecendo, eu não sei, é com vocês, tá? Da mesma maneira que foi do necrotério do clone. Ela está aqui fazendo suas vibrações e eu espero que o microfone capte alguma coisa. Ok? Eu tenho que ficar só de olho na câmera. Vamos continuar. Aqui a gente tem, então, alguns seres que estão ao redor, tá? Que são essas energias que são atraídas pelo sangue, pela carne, que estão ao redor naturalmente da casa, e alguns seres que, então, passam a ser atraídos pela história. Para vocês terem uma ideia, uma bela porrada, provavelmente veio da sala, tá? Sendo que tá tudo fechado. Nós temos 4 seres que então encontram-se na história, ou seja, nós temos essa mulher, são um homem, 2 homens
3 homens e uma mulher. São 3 homens e uma mulher que estão então atrelados a somente a história. Quando a gente cria então uma forma de pensamento da intenção, você viu que espíritos são atraídos. Dois estão atrás de mim, no corredor olhando para a câmera nesse exato momento, e a mulher está aqui. Se manifestem, mostrem ao mundo que vocês existem agora. Nossa, eu entrei em torpor. A energia do ambiente está completamente escura. O quarto está escuro. Eu abri o olho agora, mesmo com um enorme ring light na minha frente. O quarto está escuro, está opaco, está denso. Eu não estou transpirando, eu estou chorando pelo corpo todo. Tá? A energia está densa. Vocês devem ter percebido a diferença da textura do ambiente. O ambiente está escuro. Ok? Vamos aumentar aqui, a gente vai continuar a história. Eu ainda continuo sentado aqui na pontinha, tá? Então aqui é a árvore das bonecas, que é onde ela realmente em volta enterrou os corpos, né? E ficou ali um memorial. Tá, aqui é curioso. Aqui é a porta de entrada da casa. Quando o Geraldo está entrando na casa, notadamente, eu e a Sandra Suzy, nós identificamos um ser nas costas do Geraldo. Claramente é o obsessor que está conectado a ele, está acompanhando, tá? Esse cara, ele está aqui do lado direito quando o Geraldo entra. Tá. Aqui eu vou então acelerar, porque ele vai usar os aparelhinhos, tá? E eu não vou entrar no critério do uso dos aparelhos. Aqui tem uma coisa curiosa, tá? Veja, sabe quando você vai na casa de um amigo, quando você vai na casa de uma pessoa que tem animais? Os animais, eles são os primeiros a vir para te receber, né? Quem é você e tudo mais? O cachorro vem, fica desesperado, late, abana o rabo, o papagaio, o periquito, faz toda uma festa. Quando uma pessoa entra num lugar desse, esse rapaz dos Mistérios S.A., ia ser legal se ele tivesse um canal chamado Monstros S.A., ia ser mais legal. Nos Mistérios S.A., ele entra aqui, claramente ele chama a atenção de todos os seres que ali estão, tá? Existem seres que estão ao redor dele? Sim.
O ponto fraco dele, claramente, é a região das costas, principalmente que envolve, então, o estômago. Por quê? Porque aqui nós chamamos de ponto das emoções inferiores. O ponto da emoção inferior, geralmente, é um ponto onde a gente carrega depressão, transtornos mentais, por exemplo, bipolaridade, tudo que envolve as questões emocionais, tristeza, mágoa, raiva, ódio, tudo aquilo. Ele é um ponto que concentra todas essas energias. Ele pode ter o reflexo à frente, ele pode ter o reflexo atrás. Esse ponto desse rapaz, que eu não conheço, ele é bem aberto atrás. O que significa que ele tem alguns traumas, ele tem alguns problemas emocionais, ele tem alguns critérios emocionais ainda a ser resolvido. Mas, claramente, essa é uma questão dele, pessoal dele. Quando a gente tem, então, essa fragilidade e adentramos em um lugar desse tipo, as energias que estão ao redor de dos seres do mundo espiritual, eles conseguem observar essa fragilidade. Então, eles começam a se conectar. Então, eles começam a causar incômodos na região das costas e começam a agir, então, afetando o sistema respiratório, o pulmão e todo o sistema digestivo. Quando acontece, então, essa conexão, ele começa a passar mal, ele começa a ter problemas de saúde, ele começa a ter os picos emocionais. Então, ele pode ter uma explosão de raiva, bem como ter uma explosão de choro. Quando afeta, então, o sistema respiratório, ele vai começar a fragilizar a estrutura do corpo humano, pois aqui tem uma grande concentração não só de oxigênio, que gera vitalidade, mas também de sangue. E com isso faz com que ele possa adoecer, possa ficar dodói, tá? Outro ponto é garganta. Como envolve o aparelho respiratório, garganta de uma extrema fragilidade junto com ele. Então, ao conectarem junto à garganta, ele pode sentir problemas sérios de não só resistência, né? Adoecendo rápido, principalmente problemas respiratórios, seja alergias, gripes, amidalite, faringite, problemas que envolvem as glândulas da garganta, tá? Então isso acontece com ele, a abertura aqui, então, desses pontos, ok? Os seres, eles encontram-se nesse lugar e estão observando o comportamento das pessoas. De novo, é aquilo que eu sempre falo, são pessoas nadando com tubarões brancos com um corte no dedinho do pé. Vai dar meleca, tá bom? Eu acho engraçado o colete, né? Eu também, então, vou passar a usar meu colete. Eu tenho multicam, eu tenho coyote brown, eu tenho verde, tenho preto. Então, eu vou começar a me vestir também assim, todo camuflado. Eu tenho minhas roupas Digital Desert. É engraçado, tá? E esses coletes custam caro, não são baratinhos não, assim, tá? No média de 250, 300 pau, uma coisa desse, tá? Então aqui pra gente, a gente tem algumas figuras, tá? Outra coisa, é importante ressaltar a questão dos barulhos, tá? Eu fiz treinamento militar durante alguns anos e num treinamento na selva, que é o ambiente que nós estamos aqui, que é o mato faz barulho. Qualquer pessoa que mora na roça, qualquer pessoa que mora no interior, sabe muito bem que a grama, as árvores, eles emitem um som, esse som do vento, fazendo então a movimentação da grama. Quando acontece esse som, a gente confunde com passos. Então, quando a gente estava na mata, qualquer barulho realmente remetia a passos, a movimentação. E que na verdade é simplesmente o vento fazendo com que as árvores se movam, a grama se mova e cause essa impressão dos ventos. Por isso que gravar externas de ambientes assombrados é o maior erro para tentar documentar fenômenos, tá? É um dos maiores erros. Não se grava externas. Tá? Isso, de novo, são coisas dele, isso para mim não vem ao caso, tá? Eu quero ver dentro da casa. Tá, ele está fazendo fora da casa, as tomadas. Eu quero ver agora a partir de dentro da casa, tá? Novamente, a gente já tem vídeos explicando o uso desses aparelhos e o porquê, então, são acometidos de falácias a utilização dos mesmos.
Ele está, então, começando a entrar na casa. Eu acho que... O que é isso? Tá? Esquece esses fenômenos identificados, não tem um porquê. Eu quero ver se tem aquele vitrô, eu quero ver se tem alguma coisa aqui, ó. Tem aqui essas telhas na parte de trás, tá? Que foi o que eu avisei o Geraldo. Até a Sandra, a Suzy, identificou que é como se fosse um vitrô ou alguma coisa que gerasse reflexo quando a gente bate uma foto, tá? Aqui ele continua procurando algumas coisas fora. Por mim, tudo bem, não é o critério. Dentro da casa ele está mostrando como está destruída, tá? Mas eu quero que ele entre, porta da frente, tá? Eu sinto, essa casa deve ter sido invadida pra cacete, tá? Ele tá na redondeza, ele entrou pelo banheiro, ele arrebentou o banheiro, é isso? Isso aqui é o banheiro. Ele entrou pelo banheiro, tá? Eu quero que ele mostre a parte da frente, deixa eu ver se ele vai mostrar. A casa tá inteira revirada, inteira destruída, inteira. Pô, que judiação. Tá bom, ele entrou. Vocês viram que tá bem diferente do esquema do Geraldo, né? O cara arrumou a casa para receber o Geraldo, enquanto esse rapaz aqui, ele tá com a casa toda destruída. Deixa eu só ressaltar, ver onde vai, tá? Porque tinha cruz, né? Então o cara, assim, ele fez que fez na casa. Beleza. Então ele vai arrebentar o banheiro, ele vai entrar pelo banheiro, tá? Deixa eu pegar ele entrando. De novo, eu não vi o vídeo, a gente tá vendo em tempo real agora com vocês. Pra vocês verem que não tem nada demais, nada demais. Tá? Ele arrebentou então a tábua junto com esse rapaz, que deve ser o caseiro ou o vizinho, que deve estar então tomando conta, tá? Eu não acredito que ele esteja fazendo isso de graça, provavelmente ele deve estar pedir uma graninha e tudo mais para poder fazer esse processo de invadir a casa que está então aí abandonada. Lembrando, eu não sei se essa casa tem um registro na prefeitura, junto ao nome da Célia ou dos antigos proprietários. Mas o terreno é de alguém, com certeza. Tá? Eles entraram e eles vão, como diria o jargão, alumiar lá dentro. Vou girar a câmera aqui para não correr o risco de perder as imagens. Tá? Alumiando lá dentro. Vamos lá. Eles entram então, estão ou no banheiro, eles estavam no banheiro. Ó, tem um gato! Olha que lindo! O bichano achou um abrigo cheio de bichinho para ele comer. Eu queria só mostrar uma coisa que me chama a atenção, tá? Tanto eu quanto a cigana Suzy, eu acho que ela é cigana, Sandra Suzy, identificamos uma coisa que a gente tem que ressaltar. Quando o Geraldo ele entra e bate o flash ele cria reflexos, tá? Dá a entender que tem um vitrô. Por quê? Porque quando você bate, o flash ele vai, bate numa estrutura e volta. A luz ela é refletida, ela não é absorvida, ela gera um reflexo, tá? Aqui, por exemplo, ó, vocês percebem que a telha, tá? Ela se faz até o final. Quando eu bato, então, a luz sobre essas telhas, ele vai jogar uma luz branca sobre essa superfície de madeira. Quando você faz isso dentro de uma superfície de madeira escura, ele claramente gera o flash, gera um efeito de embranquecer essa estrutura, que dá a entender então que é um vitrô. Por isso que tanto eu quanto a Sandra Suzy olhamos e falamos na foto, isso é um vitrô. Na verdade, você percebe que é puramente madeira. Presta atenção, você que tem madeira, porta de madeira no seu quarto, porta de madeira no seu armário, porta de madeira em casa. Vocês vão ver que a madeira possui um corte. Esse corte da madeira se faz, então, como se fosse um rosto, como se fosse um corpo. O que acontece, então, quando a gente projeta, jogando o flash sobre uma estrutura de madeira que possui os seus sulcos e possui, então, uma estrutura ali que gera essa impressão de estar vendo um rosto? Ele ressalta.
Então, quando o Geraldo me mostra a foto dizendo: Ô Rodrigo, aqui é o Geraldo. Você pode ver, então, me diga o que tem na foto. Vamos, Rodrigo, me diga aí, o que você está vendo? Eu estou vendo simplesmente um reflexo da madeira ou do vidro. Rodrigo, não é possível, menino. É óbvio que isso aí é um espírito. Não, Geraldo, isso é um reflexo da matéria. Você quer ver um espírito, mas na verdade ele é só um reflexo da estrutura de madeira quando batemos o flash. Então tá bom. Sandra, diga aí, o que você tá vendo? Mas do Rodrigo, vocês não sabem de nada. É assim, entende? Ok, o Geraldo ele tem que ter o apelo, né? Só a câmera dele filma fantasmas, porque mais nenhuma do mundo consegue. Mas assim, então quando você bate o flash então ele é recebido pela madeira, a madeira então passa a ficar clara e ela traz o formato que você assim o quer e não o que é. Cara, eu falo por experiência porque desde os meus 6, 7 anos de idade, eu tinha medo da porta do armário, eu tinha medo do cabideiro do meu pai. Por quê? Porque eles criam formas à noite, tá? Eles criam formas. Essas formas assustam as crianças. E nós, adultos, quando crescemos, passamos então a entender a estrutura da madeira, o corte da madeira e a questão da nossa mente projetar uma estrutura, porque você está acostumado com isso. É a mesma coisa que o Kinect, é a mesma coisa que os softwares que são projetados para identificar um rosto humano. Quando ele vê qualquer traço que é similar a um rosto humano, ele fala, ali tem um rosto humano. Mas na verdade ele só foi criado para traçar, para identificar dois traços, um no meio que poderia ser uma boca, uns olhinhos, e na hora que ele vê duas bolinhas pretas, ele fala, são dois olhos. É o que nós criamos ao longo da nossa vida, passando a acreditar que um cabideiro é um espírito, passando a acreditar que um corte de uma árvore que se tornou a nossa porta do quarto é um rosto ou uma estrutura corporal. Então aqui, ó, quando o Geraldo bate a foto e identifica então essa madeira, ele dá a entender que é até um vidro. Por quê? Porque o flash foi extremamente claro que embranquece a madeira. Então, tanto eu quanto a cigana achamos que era exatamente um vitrô. Falamos, meu, é um vitrô. Por quê? Porque ele ficou claro. Tão claro que parecia vidro. Agora, ele faz isso, obviamente a luz reflete, volta para o telefone celular e cria uma distorção da imagem. Ah, fizeram de propósito. Não fizeram de propósito. Porém, o intuito gerado era trazer, então, rostos de espíritos. Veja, claramente o povo brasileiro é um povo muito carente de informação. Além, obviamente, de criar deuses onde não existe. Então nós passamos a criar deuses, passamos a criar imagens, passamos a criar representações. E nesse intuito, infelizmente, para determinar que o Geraldo conseguiu identificar um espírito, é absolutamente um equívoco. Ele simplesmente tirou uma foto de uma madeira que traz então a impressão de ser um rosto. E não é, tá? Ah, é um rosto de uma criança. Veja, a única criança que morreu lá, infelizmente, foi um bebê. Eu não lembro quanto tinha de nascituro, mas provavelmente essa criança já não está aí há muito tempo, tá bom? Nenhuma das crianças estão aí. Nenhuma. O que eu acho um apelo muito ruim, falar que tem o rosto de uma criança e o espírito da criança estaria aí. Eu acho muito ruim esse tipo de coisa. Não é uma verdade e nunca será, tá? Crianças, a gente já falou em vídeo, elas não têm apego à estrutura, elas não têm apego à matéria, o que não perfaz, então, elas ficarem presas aqui. Isso é um conceito budista, isso é um conceito hinduísta, isso é um conceito até jainista, de povos mais antigos, sabe? Crianças não têm alicerces ainda ligados à matéria, tá? Então, não tem como dizer que é um bebê recém-nascido. Se fosse assim, o mundo espiritual ia ser uma putaria, imagina. A gente não ia conseguir dormir porque os mais sensíveis, né, os que têm então o ouvido capaz de escutar espíritos, iam ficar escutando choro de criança a noite toda. E nada mais é do que um mero registro da nossa mente ao achar que o que nós estamos escutando é um choro. Então aqui, provavelmente essa cena é aquela que eu identifiquei. É quase certeza, tá? E vocês viram que é engraçado, mas assim, quando o Geraldo ele entra na casa, e obviamente o rapaz, né,
e ele ficou sabendo que o Geraldo iria para lá junto com a Rede TV, o cara limpou a casa inteira, a casa ficou trafegável. E aqui o pessoal dos Mistérios S.A., então, na hora que eles entram, a casa tá uma balbúrdia, quebrada, destruída, tá? Ela pode estar de pé por fora, mas por dentro ela não consegue trafegar.